Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre as centúrias do amor, a segunda centúria dos textos sobre o amor, da pura oração de São Máximo, o Confessor. Nós vamos trabalhar esse sétimo encontro, vamos trabalhar as centúrias 14, 15 e 16. Essas três centúrias, dentro das 100 pensamentos, estas 14, 15 e 16. Vamos começar com uma pequena introdução, nós vamos fazer a explicação e depois lermos as centúrias. Combater os inimigos. Quando o ser humano se torna insensível, ele já não sabe amar nem admirar. Por toda parte, ele não vê senão cio e evidências. As pessoas se tornam divididas, fragmentadas. Embora estejamos numa única natureza, nos devoramos uns aos outros como serpentes furiosas. Tudo perde o encanto, a originalidade. Tudo fica igual. Os inimigos estão dentro de nós, como também o reino de Deus está dentro de nós. Temos que vencer esta fragmentação. Nós vemos que os padres do deserto analisavam os inimigos dos seres humanos e falam dessa lista dos inimigos. Quais são? A gula, a avareza, a cólera, geralmente com a cólera, raiva e inveja, a tristeza pela morte, a preguiça, que é fazer o espírito da pessoa pesada, que não encontra forças, faz ela se acomodar, a vanglória e o orgulho. Mas duas delas são as mães das paixões. E as paixões são aquilo que nós vamos ver de modo especial na centúria 16. Duas, então, são as mães de todas as outras paixões. Primeiro, a cupidez, que permanece dentro dos limites do corpo. Então, uma realidade biopsíquica. E o orgulho, que permanece nos limites do espírito. Então, uma realidade que tem a ver com o significado do sentido maior do ser humano, que é uma vida espiritual. Os padres antigos costumam ver na paixão, claro que com a nossa livre e plena cumplicidade, porque a paixão ela não existe se ela não tem um colaborador, para que ela possa aparecer. O colaborador da paixão é a nossa livre vontade, é a nossa cumplicidade na busca da felicidade, querer ser feliz, na busca de uma segurança, então o apego a realidades, aos outros e coisas, com medo de perder o sentido da sua existência, o equilíbrio da sua vida. Então, os padres antigos costumam ver na paixão, então a paixão o quê? Essa paixão só pode existir se existe nosso livre e pleno consentimento, estarmos cúmplices dessas realidades. Mas é uma espécie, diziam os padres, de possessão. E assim,
no ser humano existe um destruidor, uma força destruidora, que é vamos dizer, essa força destruidora, ela funciona como um movimento, né? É um movimento que tende a se opor ao sentido mais profundo da vida humana. Ele é desaglutinador, uma força inimiga, ela é invisível e se opõe ao próprio ser humano. Porque ao consentimento que nós damos às paixões, nós sabemos que esses consentimentos são destrutivos. O ser humano se autodestrói. É claro que a busca dele é a busca da realização, mas essa busca da realização, ele cai no engano de si mesmo, achando que através dessas paixões ele encontra o sentido da felicidade, mas ele vai encontrar a própria desagregação da vida. A perversidade para consentir ao mal se torna uma tendência em direção ao nada, que é a própria autodestruição. De onde este mal foi extraído? O mal não existe. O mal é uma realidade criada por uma determinada tendência passional do ser humano na busca de ser feliz. Embora, no fundo, ele vai cair no seu próprio nada. E ele diz assim, de onde este mal foi extraído? Foi extraído do nada. O mal não tem existência em si mesmo. Ele só pode existir se existe alguém que consente ao mal, que faz com que ele crie vida. Então, o ser humano, ao consentir o mal, ele é criador do mal. Não Deus, mas o homem. Mas que constitui ao número de perspectivas do ser humano atado pela morte, pela força inteligente do adversário que age secretamente no seu interior. Ele acha que está sendo feliz, mas ele está se destruindo a si mesmo. A experiência da integridade do ser humano se atinge pela fé em Cristo, onde se obtém a paz de Cristo e a sua luz, onde as pessoas lúcidas, no sentido da psicologia, mas também no sentido espiritual, e integradas, sabem de onde provém a origem dessa sustentação da integridade. Então vamos passar a explicação das 3 centúrias depois da leitura das 3 centúrias. Quando o intelecto começa a avançar no amor de Deus, e a ele se dirige. Intelecto. A palavra intelecto é ler dentro, lectus, ler dentro, na realidade mais profunda do ser humano. O intelecto é uma realidade reflexiva que só o ser humano tem, nenhum outro animal tem, nenhum outro ser. Ler dentro. Busca da integridade interior. Busca do objeto que se torna objeto do intelecto. E o objeto do intelecto é o amor de Deus, porque se quer atingir o objetivo, é o amor de Deus. Então, diz São Máximo, o demônio da blasfêmia, da desintegração, começa a tentá-lo, sugerindo pensamentos que nenhum homem, mas apenas o demônio, o pai da mentira, poderia inventar. Então, quais são essas realidades, essas tentações? Colocando dúvidas na hora do momento da busca de Deus, na hora do momento da espiritualidade, coloca dúvidas nos pensamentos, atrapalhando a concentração da pessoa. A pessoa quer concentrar, mas ela não consegue. Então, é uma tentação, fazendo duvidar de Jesus, de Maria, da salvação, de que ele está salvo, criando essas dúvidas, né, que é justamente para desorientar a pessoa, fazendo de tudo para atingir a unidade da pessoa. Então, ela quer desintegrar, destruir
a interioridade, fragmentar o ser humano por dentro, né? E assim a pessoa vai se tornando cada vez mais destruída. É aquilo que normalmente algumas pessoas reclamam, tem um vazio interior. Ela está totalmente desintegrada, né, diante dessas realidades, desse conflito que ela está vivendo. O demônio faz isto por inveja, para que o homem de Deus, né, no desespero de pensar tais coisas, esses pensamentos agitam a alma, tiram o ardor da busca e desequilibram a pessoa, né? Então, o demônio vai realizar isso justamente para poder desestruturar a busca de unidade da pessoa. Então a pessoa não ousa mais levar-se a Deus em sua oração habitual, pois ela vem atingida por esses pensamentos. Mas são tentações, não são reais, são tentações. Ela não pode dar consentimento, né, a essas tentações, consentir que o intelecto aceite estas tentações, que a fazem afastar de Deus e de seu amor. Mas o demônio não leva a melhor. Vencer as tentações, resistir às investidas do mal, nos faz ainda mais inabaláveis, nos fortalece. Por meio de seus ataques e por nossas retaliações, a nossa resistência, resistindo a essas tentações, nós devemos resistir para buscar essa integridade, para buscar essa unidade da nossa vida, muitas vezes perdida. Nós podemos ver que essa realidade da nossa integridade perdida é o paraíso perdido, né? Abandonamos o paraíso, então nós perdemos essa integralidade para podermos viver essa fragmentação. Então, a recuperação desse paraíso perdido, nós podemos, na vida mística, retomar isto resistindo às tentações, adquirindo mais experiência no amor genuíno a Deus. Por isso, Jesus nos ensina a perseverar e nunca desistir, mas para resistir. Resistir a tudo aquilo que queira nos desintegrar. Pode vir por realidades dos outros que querem nos atingir, por situações. Então, sempre resistir. E Jesus diz, é perseverando até o fim que você será salvo. Marcos 13, capítulo 13, versículo 13. Seja a tentação que for, não seremos vencidos. Pode sua espada transpassar nosso coração e podem seus arcos serem quebrados. O mal não vence. O que vence é a fé. Neste mundo, vocês terão tribulações, mas tenham coragem, eu venci o mundo, de Jesus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. E na primeira carta de João, ele também diz, esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Na centúria 15, nós encontramos assim, quando o intelecto volta a sua atenção para o mundo, o intelecto volta a atenção para o mundo visível, o intelecto percebe as coisas por meio dos sentidos. Então, meu intelecto adapta ao conhecimento, então eu vejo a realidade do mundo, mas eu só posso conhecer essa realidade do mundo através de 5 sentidos, né? E esses 5 sentidos que nós, então, conhecemos a realidade exterior. Qual é? Visão, audição, tato, paladar, olfato. É uma realidade de modo concordante com a natureza. A primeira realidade que vem impressa na capacidade do intelecto humano é justamente essa realidade perceptível, e ela é perceptível pelos sentidos. Existe uma realidade do intelecto que não passa pelos sentidos. Isto é, a possibilidade de conhecer a Deus. Isso não passa pelos sentidos, não só como dado da revelação que Deus se auto-revela na história, mas eu quero entrar no outro dado, mostrar que o ser humano, quando quer conhecer a Deus, ele está partindo de um princípio não sensível,
mas uma capacidade intelectual transcendente, de transcender a realidade. Então vamos ver. O intelecto não é mal. O princípio do mal não está nas coisas criadas, pois Deus nada cria de mal. Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos seres vivos. Ele criou tudo para a existência, e as criaturas do mundo são sadias, são boas, isto é, tudo que Deus criou é bom. Nós encontramos essa citação no livro da Sabedoria, no capítulo 1, no versículo 13 e 14. Também não é mal a capacidade do intelecto de formar imagens conceituais das coisas. Isso é um exercício transcendente do pensamento que tira a realidade que está ali, imanente, e transforma essa realidade numa possibilidade de conhecimento que transcende aquela realidade física que está ali. Então, no exercício transcendente do pensamento, no exercitar o intelecto. Uma das realidades mais espirituais do ser humano é pensar de forma matemática, porque essa forma é extremamente espiritual. Nem mesmo das coisas próprias em si, né? Nem dos sentidos, nenhuma dessas coisas são más, pois tudo é obra de Deus. O que é o mal? Pergunta São Márcio. Ele responde, é a paixão que entra nas imagens conceituais, feitas pelo intelecto. Essas imagens conceituais, que de forma boa, foram formadas de acordo, corretamente, com a natureza, pelo intelecto. O intelecto deve estar atento para que a paixão não desvirtue o que é bom e desagregue o que foi concebido como bom, colocando uma intenção destrutiva naquilo que, por natureza, é bom. A natureza é boa. 16. A centúria 16ª. Paixão é o impulso da alma contrário à natureza. O impulso é uma forma que, tocando algo, o coloca em movimento. A paixão toca a alma e, com esta força, faz com que ela possa agir contrária à natureza, que é boa. É colocar um princípio de desequilíbrio, é forçar a inverter as ordens das coisas. O mal é como aquele que quer nadar contra a corrente, uma corrente d'água, num rio caudaloso. Ele persiste em tentar vencer a corrente, mas pela resistência e força da corrente, ele sairá vencido e derrotado. O mesmo não se dá na água parada. O mal vai nadar onde quer, sem impedimento, ou barreira. Ele não tem a corrente para ir contra ele. Máximo Confessor cita então 2 exemplos. No caso tanto do amor quanto do ódio, tanto esse amor, esse ódio oposto à natureza, vai dar exemplos dessas questões das paixões opostas à natureza. Então, no caso tanto do amor quanto do ódio, que são os dois opostos à natureza, este ódio pode ser estúpido, destinado a alguma pessoa ou a algum objeto ou animal. Vamos lá. No caso do amor desestruturado, passional, é aquele que perde seu sentido. Pode se apegar de forma desequilibrada tanto a uma comida desnecessária, ou pode ser o impulso por uma pessoa apaixonadamente, um impulso desequilibrado, ou por dinheiro, ou por uma glória breve, passageira, pura vaidade. Um amor desordenado. Paixão que desvirtua e desordena, desequilibra o amor, porque ele se torna apegado. Impulso desequilibrado ou por ódio, o segundo. Uma força destrutiva, da autodefesa, seja por qualquer coisa acima, isto é, comida desnecessária,
impulso por uma pessoa apaixonadamente. Por exemplo, esse exemplo é o feminicídio, né? É uma questão seguinte: já que eu não posso ter objeto do meu desejo, então eu vou eliminar o objeto do meu desejo, porque não vai ser meu, não vai ser de ninguém, né? Isso aqui tem uma força destrutiva muito grande dentro. É uma força onde a pessoa consente em ser instrumento dessa destruição. Ou por dinheiro, então essa corrupção desenfreada que está aí, ou glória é breve. Ou por ódio por alguém em relação a essas coisas. A pessoa que deseja os bens dos outros, ao não conseguir o que deseja, se transforma em ódio destruidor. Já que eu não tenho o que ele tem, vou fazer ele perder o que tem, e assim nós ficamos iguais. Ao invés dela se esforçar para conquistar o que o outro tem, ela vai então destruir o que o outro tem, porque ela vai mostrar que naquele momento da sua paixão, a destruição é mais forte, ela se consente ser mais forte do que a capacidade de se esforçar a atingir objetivos maiores. Isso está tão plenamente presente, eu digo a vocês, tão plenamente presente nessas forças políticas destrutivas que querem desestruturar a realidade daqueles que têm para massificar e dominar aqueles que eles querem dominar. Tudo isso passa através de um desequilíbrio, de um domínio destrutivo. É um projeto do mal, não pode ser um projeto do bem. Então vamos ouvir essas 3 centúrias, 14, 15 e 16. Acho que eu vou ler essa parte aqui. Vamos lá. A centúria 14. Quando o intelecto começa a avançar no amor a Deus, o demônio da blasfêmia começa a tentá-lo, sugerindo pensamentos que nenhum homem, mas apenas o demônio, o pai da mentira, poderia inventar. Ele faz isso por inveja, para que o homem de Deus, no desespero de pensar tais coisas, não ousa mais levar-se a Deus em sua oração habitual. Mas o demônio não leva a melhor. Muito pelo contrário, ele nos torna ainda mais inabaláveis. Por meio de seus ataques e nossas retaliações, nós adquirimos mais experiência no amor genuíno a Deus. Pode sua espada traspassar nosso coração e podem seus arcos serem quebrados. Centúria 15. Quando o intelecto volta a sua atenção para o mundo visível, ele percebe coisas por meio dos sentidos de um modo concordante com a natureza. Ora, o intelecto não é mau, nem o é a sua capacidade natural para formar imagens conceituais das coisas, nem mesmo ainda as coisas mesmas. Tampouco os sentidos, pois tudo é obra de Deus. O que então é o mal? É obviamente a paixão que entra nas imagens conceituais formadas de acordo com a natureza pelo intelecto. E por isso não precisa acontecer. Isso não precisa acontecer. Basta que o intelecto esteja atento, vigilante. 16. Paixão é o impulso da alma contrária à natureza, como no caso tanto do amor quanto do ódio estúpidos por alguém ou por alguma coisa. No caso do amor, pode ser comida desnecessária, ou por uma mulher, ou por dinheiro, pela glória breve, ou por outros objetos sensíveis de sua estima. No caso do ódio, pode ser por qualquer das coisas mencionadas, ou por alguém em relação a estas coisas. Então aqui nós terminamos essas centúrias, nosso 7º encontro. No próximo encontro vamos partilhar outras 3 centúrias. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.